Bom, bom dia a todos aí, para quem não assistiu aí meus dois vídeos anteriores do dia de hoje, 29 de fevereiro. Agora são 8 horas e 23 minutos, não é? Vou gravar o terceiro vídeo de hoje, tá, gente? Porque como eu fiz um monte aqui, aí já vou tirando tudo do monte, né? Já fiz um bowl e um copinho que tá lá atrás, agora eu vou fazer uma terceira peça nesse mesmo monte, tá, gente? Então vamos lá? Tá, eu vou privilegiar aqui a visão do torno, né? Meu nome é Luiz de Noute, para quem não me conhece, sou engenheiro agrônomo, faço cerâmica por hobby, né? E agora também atuando um pouco mais forte, até lecionando, né? Na minha pretensiosa aqui posição de professor de torno, tá? E passar para vocês algumas noções básicas aí de torno, daquilo que eu tenho aprendido aí ao longo dos 10 anos aí da minha, entre aspas, carreira aí como ceramista, né? Muito obrigado a todos. Eu tenho um site de vendas que é no Nuvem Shop, luizdenote.com.br. Luiz de Note é meu nome, né? Que aparece aí no nome do canal, com 2 N's, tá? Bom, para os primeiros 10 clientes a partir da data de hoje, né? Vou mandar um brinde especial, tá? Para quem fizer as compras aí, tá? Então visitem lá o site, apreciem as peças. Eu vou carregar mais algumas hoje, né? E que Deus abençoe a todos aí. Bom proveito aí do vídeo que eu vou tentar gravar agora. Muito obrigado e vamos à confecção e o vídeo em si, tá? Vamos lá, deixa eu posicionar aqui. Eu acho que está dando para ter uma boa visualização, né? Deixa eu só jogar aqui mais para cá. Eu acho que aqui dá para dar uma visualização legal. Deixa eu melhorar um pouco a iluminação. Isso. Tá, beleza. Então aqui vocês estão vendo, né? Já uma pelota já centralizada aqui no meio, né? Do vídeo, tá? Deixa eu só... Melhorou um pouco. Maravilha. Tá? Então agora aqui, ó, eu vou dar uma subida e uma descida, né? Cuidado para não formar a tal da cratera, tá? Só para dar mais uma homogeneizada nessa argila. Nunca solta de repente. Eu só tô sendo um pouco generoso com a água aqui, né? Porque pela pressa que eu tô trabalhando essa cerâmica aqui de hoje. E também porque esse barro tá um pouco duro. É um barro reciclado, deixei secando, né? Aqui é importante comentar um detalhe, né? De deixar descansar o barro. Porque, pelo que eu saiba, né? Os ceramistas mais tradicionais, eles deixavam descansar os barros até anos, né? Isso porque você promove uma maior homogeneização dessa argila, obviamente ela vai sofrendo, né, um intemperismo aí, seja químico, e até também uma questão biológica, né? Aqui eu estou limpando aqui essa base do torno, né? Que isso aqui às vezes atrapalha um pouco na confecção. Então eu tiro um pouco, né? Todo esse barro aqui vai ser reciclado depois, né? Como é que eu reciclo? Esse balde aqui de lama, né? Que vocês não estão vendo, até que estão vendo aqui, né? Depois eu deixo numa água, né, uns 2 ou 3 dias, bato bastante com o batedor de tinta, né? Bato ele, dependendo, dou uma peneirada, né? Uma coisa, né? Que eu conversando com o seu Pascoal ali, da dona da Pascoal, da Argilas Pascoal, ele disse que uma vez que você recicla esse barro, ele muda totalmente as suas características. Ele tem razão, porque nesse bater, nesse comprimir, o particulado dessa argila, né, tal como ela vem da fábrica, ela é bastante modificada. Então isso vai sim alterar as características para queima, né? E outras características também, da sua maleabilidade, da sua plasticidade, tudo isso aí vai modificar. Então atente muito para isso. E também a questão principal é a mistura, né? Que às vezes você mistura argilas diferentes. E eu já tive surpresas desagradáveis aí, que eu misturei argila de ponto de fusão diferente, e aí obviamente deu um monte de pipoca, né, no meio da peça lá. Eu não sabia de onde tinha vindo, e aí depois só que fui atentar que foi da mistura da argila. Então tenta misturar as argilas das mesmas cores, do mesmo ponto de fusão, para você não ter problema, tá? Então aqui eu tô sinalizando, né, a mesma coisa, todo o processo é muito igual, ó. Sinalizou, vou furar, né, até uma parte aqui, sem perder a centralização da argila, né, tá? Aqui eu estou tentando fazer uma peça alta. Agora eu estou enfiando a mão direita, que é o que eu tenho mais força, desse jeito aqui lá para dentro, ó, tá? Para fazer o furo, tá? E a mão esquerda está suportando aqui do outro lado, mais ou menos às 9 horas, né? Para não desestabilizar essa argila aqui, ó. E aqui muito cuidado para não chegar bater lá na tábua, né? Aqui eu sempre pergunto, né, para os meus alunos, né? O que acontece se eu bater lá na tábua? Se bater lá na tábua, né? Aqui a tábua que eu tô falando é essa aqui, ó, né? A base de madeira aqui, né?
E elas ficam pensando, olhando pra minha cara, e eu falo assim, o que que acontece? Elas falam assim, ué, mas se chegar lá no fundo, vai virar o quê? Vai virar um tubo, né? Não vira um copo, né? Ou então uma vasilha que você esteja querendo fazer. Nunca deixa muita água lá no fundo, né? Isso aqui vamos tirando, tá? Aqui, se você quiser, né? Se você não tiver muita prática, você pode sondar o fundo. Eu fiz essa agulha eu fiz com um tubo de cola, essas cola quente, né? Que eu acho, e uma agulha de costura, né? Que se compra a dúzia aí por R$ 6, tá? E a cola quente também é baratinho, deve ser, sei lá, R$ 1, R$ 2 cada peça dessa aqui. Então, uma ferramenta simples de cerâmica que dá para fazer aí no seu ateliê e é muito útil, tá? Então, vamos lá, tá? Eu vou sondar, tá? Então ela tá com isso aqui de fundo, tá um pouquinho raso, eu vou tentar subir um pouquinho, né? E dá para subir. Muito cuidado aqui na hora de subir o fundo, para não prender bolha de ar lá no fundo, né? Mas isso aqui dá para fazer. Então aqui eu tenho algumas técnicas, para quem são meus alunos eu ensino, né? Aqui infelizmente eu não estou conseguindo mostrar, tá? Mas eu consigo subir o fundo da peça quando a peça fica muito rasa, tá? Se alguém quiser aprender, é só vir aqui em Campinas, né? Aí tá aqui no meu ateliê, eu posso ensinar também, tá? Subindo o fundo da peça um pouquinho. Pronto, agora já tá bom, já subiu. Muito cuidado para não prender barro lá em cima. Vamos acertando, né? Pensamento, né? Fazer a primeira puxada, tá? A primeira puxada, então, a mão e soquinho. Aqui, deixa eu só ver se eu consigo visualizar melhor lá. Não, aqui não vai dar. Que melhorou um pouco, tá? Então aqui, ó, a mão e soquinho mais ou menos nas 4 horas, né? Bastante lubrificação, a mão e soquinho aqui, ó, tá? Essa curva vai lá embaixo, suco 1 lá dentro, de dentro para fora, suco 2 de fora para dentro, encaixou a mão direita no suco 1, 2 aqui do lado de fora, a mão esquerda já tá com a ponta aqui lá no suco 1, né? Tá? No suco 1, polegar aqui apoiado na mão direita, espetando lá. E vou fazer a primeira puxada o mais reto possível. Olha lá, gente, ó. A força que eu faço de fora para dentro, de fora para dentro, de fora dessa peça para dentro, é um pouco maior do que de dentro para fora. A mão de dentro praticamente ela fica parada. E eu vou pressionando para subir essa parede. Olha lá. Quando chega aqui em cima, tá? Eu deixo 2 dedos aqui em paralelo assim, ó, tá? E vou deixar rodar e solto lentamente, né? Pensamento, né? Água novamente, né? Dá uma fechadinha porque abriu. Acho que vou ter que modificar a posição depois dessa. Bom, olha lá. A posição da câmera, porque não vai alcançar, gente. Eu vou tentar afastar ela um pouco para lá. Vamos ver se consigo. Bom, vamos lá. Fechou. Tá? Novamente, agora aqui, ó, novamente essa puxada aqui, ó. A mão de dentro ela vai suportando bastante a parede da peça. E tá vendo essa barriguinha que vai formando? Essa barriguinha é muito saudável, porque é sinal que o barro está se movimentando. Então essa pressão que eu faço sobre o barro tem que fazer subir essa coluna, gente. Se não subir, não adianta nada, né? Não tem sentido, né? Tá? Tentar posicionar um pouquinho melhor aqui a câmera para poder pegar um pouco melhor isso aqui. Vamos ver se eu consigo. Afastar um pouco, né? Acho que agora deu. A única coisa que saiu da posição. Melhorou, tá bom. Gente, vamos lá. Desculpa aí pelas intercorrências, né? Aqui eu vou fechando. Então sempre que você vai levantando peças altas, tenta fazer com ela o máximo possível vertical, ó. A parede vertical, tá? Então aqui mais uma vez, molhar lá embaixo, né? E vamos subindo. A mão de dentro vai suportando bastante. O que eu falo suportar? É aumentar o máximo possível o contato lá dentro, tá?
Então a mão que vem por dentro, ela vai tocando toda essa parte aqui. E aqui eu estou usando esse nozinho para pressionar, tá? Aqui faço pinçamento. Então o nozinho aqui, uns 2 ou 3 centímetros, né? Faz o suco 1 e o suco 2, né? Lá embaixo. E nós vamos subindo aqui, ó, com a mão de dentro, suportando bastante essa parede, né? E obviamente quando a peça ela é muito alta, eu não gosto de fazer ela com uma parede muito fina, porque obviamente porque é uma peça maior, né? E segundo porque ela pode desestabilizar, né? Vou fechar aqui em cima. Já abriu, né? Por que eu não deixo abrir muito? Porque se eu abro muito, aqui a força da gravidade vai puxar essa parede para baixo, ela vai tombar assim para baixo, tá? Então isso não é bom. Então quanto mais reto eu fizer essa parede aqui, é melhor se eu quero ganhar altura, né? Então se eu permitir que ela vá tombando, eu não consigo levantar muito essa parede, ó. E nesse caso aqui o meu objetivo, eu vou constrangendo, e para constranger esse tubo aqui, ou seja, essa coluna, o que eu faço? Eu aumento o máximo contato em toda a minha mão, em toda a curvatura. Eu tento abarcar o máximo possível dessa coluna para que a peça não se desestabilize. E já vou no pensamento, ó. De novo, suco 1 lá embaixo, né? Suco 1 e suco 2. Suco 1 praticamente faço bem suave lá, tá? E aí, joga um pouco. E agora eu vou usar a esponjinha como recurso, ó. Como que usa a esponja, tá? Então eu prendo ela na mão aqui e eu vou pressionar aqui, ó, tá? E a mão de dentro... E a esponja ajuda bastante, porque ela demora mais para secar e ela desliza melhor sobre a peça, tá? Então aqui eu estou usando a esponjinha, né? E vou subindo, gente, ó. Aqui em cima, obviamente, eu dou uma diminuída. E por que tem que diminuir aqui em cima a pressão? Por uma simples razão, né? Se você tem toda essa coluna apertando, obviamente, para você puxar o barro que está aqui embaixo, para levantar isso para cima, aqui embaixo tem que imprimir um pouco mais de pressão, né? Só por isso, tá? Então eu fecho um pouquinho aqui, tá? Deixa eu só pegar a minha beirá. Essa beirá tem de vários tamanhos, ó. Essa aqui é a grandona. Eu vou apertar lá embaixo. A compressão do fundo sempre é muito importante. Secar. Nunca deixe água no fundo, gente, porque essa água ela vai penetrando lentamente e ela pode desestabilizar a sua peça, tá? Vou dar mais uma fechadinha, né? Ó. O que acontece quando eu fecho essa peça? A parede engrossa. Se a parede engrossa, eu posso afinar e no momento de afinar eu consigo subir um pouquinho mais, né? Então esse é o princípio, tá, gente? Então, vamos lá com a esponja de novo, né? Aperta bastante. Enquanto eu não conseguir firmeza lá embaixo, eu não subo, ó. Tá? Agora que eu tô com firmeza, agora eu vou subir, ó. A mão de dentro ela vai praticamente parada, né? Pressionando levemente de fora para dentro. E a mão de dentro vai fazendo uma pressão considerável de fora para dentro aqui, tentando compensar a força centrípeta, né? E ao mesmo tempo também, né? Afinando essa parede para ela subir mais um pouquinho, ó. Tá? Pensamento, né? Dá para subir mais uma vez. Apertou lá. Aqui embaixo sempre capricha, porque aqui normalmente é onde costuma ficar muito grosso, tá? Por quê? Porque a gente tem que apertar mais, né? E aí cuidando para deixar a espessura mais ou menos por igual, ó. Né? Controle bastante na mão. Isso aqui é treino, né, gente? Tem que treinar bastante também. Aqui alivia um pouco a pressão, porque já tá começando a ficar fino aqui em cima, né? Ó. Lá embaixo. Enfatiza bastante, deixar bem fino. A parte mais difícil é afinar lá embaixo. Porque para você apertar lá, para subir essa coluna, todo esse barro que está aqui em cima, nessa parede, tem que ter botar um pouquinho de força, né? E fazer aos poucos, não dá para apurar muito aqui não. E também, óbvio que você tem que conhecer a sua argila, porque se a argila estiver muito mole, aí se você afinar muito, ela vai colapsar, né? Ela não vai ter estrutura para suportar toda essa coluna que está aqui em cima. Então tudo isso, conhecimento da argila e da textura vai te dar o conhecimento do tanto de pressão que você pode imprimir, tá? Eu vou tentar fazer aqui, fechar aqui em cima, um pouco.
fazer uma tentativa de fazer ampliar. Agora eu vou começar a pensar na forma, tá? Já vou começar a pensar na forma. Aqui, obviamente eu não posso fechar muito aqui em cima, porque se eu fechar muito não consigo enfiar a mão, né? Muito óbvio, né? Então aqui eu fecho um tanto que eu consigo enfiar a mão, também para ela não desestabilizar. Agora, deixa eu pegar aqui uma rip. Ah, tá aqui. Eu gosto dessa pequenininha que ela dá muita precisão, tá? E vou tentar ampliar aqui essa base, ó. Agora eu vou fazendo a modificação da peça, ó. Então subiu a parede, agora eu vou trabalhar o shape, ó. Né? Óbvio que tudo isso aqui tem que ter um conhecimento de que espessura que eu quero trabalhar, tá? Então, aqui, ó. Trabalhando o shape. Como é uma peça relativamente grande, né? Eu conheço, eu não vou exagerar aqui nessa barriga, tá? E se eu exagerar aqui, esse peso que tem aqui, ela vai fazer ceder. Ela começou a ceder, aí às vezes é implacável, né? A força da gravidade é implacável. Cercar lá dentro também um pouco. A modificação da peça, tanto ela pode ser feita de dentro para fora como de fora para dentro, conforme vocês estão vendo aqui, tá? Vamos lá. Tá, aqui já foi. Né? Para mim, conhecendo essa argila já está no limite, né? Então agora aqui fazer essa borda, né? E às vezes tem coisa que a argila permite você fazer, tem outras coisas que a argila não permite, tá? Então a argila, ela tem os limites, como eu sempre falo, respeita o barro, respeita os limites da sua argila. Tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá. Então, se eu quisesse levantar mais, daria, mas eu não vou arriscar não, porque eu sei que essa argila já está no limite, tá? Acertar essa beiradinha, né? Tá? E aí, vamos ver se eu consigo melhorar aqui um pouco a iluminação. Não dá para melhorar muito, né? Dou uma voltadinha aqui para fora. Tá? Corinho. Muito cuidado para não desestabilizar. A peça está bastante suave, bastante vulnerável, digamos assim, né? Porque ela já atingiu o limite dela de espessura, de altura. Há muito peso, né? Então tem ceramistas que num ponto desse pode usar um pouco, se ela quer subir mais ou quer fazer mais modificações, pode usar o maçarico, né? Para firmar principalmente a parte de baixo aqui. Isso não é proibido, né? É um recurso que nós temos hoje já, digamos, a nosso alcance. Então, se você quiser usar o maçarico, nesse momento você pode usar, tá? Principalmente se for uma peça maior, tá? Mas basicamente é isso, gente, o vídeo de hoje. Agradeço aí muito por quem tem assistido, né? Desculpa porque esse vídeo aqui, às vezes a gente tem que preocupar com a posição da câmera, velocidade aqui de tudo, né? Do torno, né? E a altura da voz, etc, etc, né? Então, só para visualizar melhor a peça, ó, tá aqui, tá? E agradecer muito aí que tem assistido meus vídeos, tá? Muito tosco, muito rústico, mas é o Luiz Note do canal do YouTube. E que Deus abençoe muito todos vocês aí nas suas atividades, na sua paixão pela cerâmica, né?
E que aí num próximo evento, quem sabe aí a gente possa se encontrar pessoalmente, como tenho encontrado muitos aí dos meus seguidores, pessoas que assistem meus vídeos, aí nos eventos dos quais eu tenho participado, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe, dê a vocês muita felicidade aí, principalmente na sua atividade aí de cerâmica, né? Que você possa ser muito feliz e ajudar também outros, né, que queiram aprender e também fazer da cerâmica não só um hobby, mas também uma terapia, uma forma, né, de desestressar, de se encontrar também, né, numa arte, né, que nos dá muito prazer, muita alegria, e que Deus vos abençoe muito também. E visitem lá meu site de vendas, luisdenoite.com.br, na Nuvem Shop, tá? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!